Pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em o mesmo sentido, em o mesmo parecer, porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe, que há contenda entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste batizado em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Caio. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu quero que você feche os olhos mais uma vez, nós vamos orar. Pai amado, Pai querido, nós damos graças, Senhor, por esse momento de Tua presença, Pai, onde iremos, Senhor, mais uma vez aprender a Tua gloriosa palavra, a Tua santa palavra, Teus ensinamentos, Senhor. Ó Pai, que está contido, Senhor, nesta carta, nesses versos que acabamos de ler. Te peço, Espírito Santo, que nos dê graça e sabedoria, para que possamos, Senhor, ser bênçãos, ó Pai, na vida do Teu povo, na vida dos Teus filhos. Ó Pai, que mediante esta palavra, este ensino, ó Deus, que tudo aquilo que for, ó Pai, contrário, Deus, a comunhão do Teu povo, tudo aquilo que é contrário, Senhor, ó Pai, ao bom mandamento, Senhor, da Tua casa, ó Pai, possa ser, Senhor, desfeito, Senhor, ó Pai, que toda divisão, todo desentendimento possa ser desfeito ao entendimento desta palavra. Te pedimos graça, Senhor, sabedoria, ó Pai, que Ele dê inspiração do Teu Espírito nessa noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar. Amém, queridos. Essa mensagem, essa palavra, este ensinamento de Paulo, ele exorta a igreja de Corinto, que ele exorta aos crentes que estão lá na cidade de Corinto, né? O apóstolo Paulo, ele é comunicado através dos parentes, né, de Cloe e da família de Cloe. O apóstolo Paulo é comunicado de que havia um problema dentro da igreja, da comunidade do povo de Coríntios. E o apóstolo Paulo, como pastor, como ensinador, como mestre que ele era, de fato ele não deixou a desejar ao enviar esta carta, trazendo os mínimos detalhes ao entendimento que ele teve, né, aquilo que foi comunicado, aos problemas que estavam acontecendo na igreja. O apóstolo Paulo escreve esta carta e envia aos irmãos de Coríntios para que esse problema, essa dificuldade fosse sanada através deste ensinamento. O apóstolo Paulo trata nesse texto que lemos sobre dissensões e sobre divisões dentro do corpo de Cristo. Interessante notar, irmãos, é que o apóstolo Paulo, quando ele passa a tratar esse problema dentro da igreja, o apóstolo Paulo, ele cita o nome de alguns homens que, como o apóstolo Pedro, né, a qual aqui é identificado como Cefas, como também Apolo, que era um grande orador, um grande pregador do evangelho de grande conhecimento, e ele também cita até a própria pessoa de Jesus. E dentro desse grupo, além de ele também citar ele mesmo, o apóstolo Paulo, que o problema dentro da igreja era que os irmãos estavam divididos na condição de que uns diziam: olha, eu sou do grupo de Paulo, outros diziam: olha, eu sou do grupo de Apolo, e outros diziam: eu sou do grupo de Cefas.
tinha um grupo que também dizia: olha, eu sou do grupo de Cristo, né? Quer dizer, trazendo aquele grupo, entendimento que havia uma exclusividade ainda maior do que os demais grupos. E essa dissensão, ela foi tão ruim para o corpo de Cristo, ela foi tão problemática para o convívio dos irmãos, que o apóstolo Paulo escreve a carta para resolver este problema. E lemos que o Paulo começa a tarefa de solucionar os problemas que foi produzido dentro da igreja. Ele escreveu lá na cidade de Éfeso, eu estava na cidade de Éfeso, ele escreve aos irmãos, né, que eram alguns irmãos ligados da família de Cloe, e tiveram a oportunidade de visitar a cidade de Corinto, e com essa triste notícia levaram ao apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo ele vem trazendo esse ensinamento para quê? Para que trouxesse novamente a união dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja de Corinto. Perdão, a união é que jamais pode faltar dentro do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Nós temos lá no livro de Atos, né, capítulo de número 2, onde Lucas, o escritor, ele escreve ao observar que o crescimento da igreja, ela se deu num fator muito importante, a qual Paulo veio tratar aqui na igreja de Corinto, que é a união e a comunhão. Lá no capítulo 2 de Atos, ele cita que os irmãos da igreja, eles haviam uma comunhão tão grande, tão maravilhosa, que diz a Bíblia que todos tinham tudo em comum. Nada, ninguém dizia assim: isso aqui é particularmente meu. Não. O povo, havia uma unidade, havia uma união, havia uma comunhão tão forte, havia uma ligação entre uns e outros tão maravilhosa, que os irmãos, olha, isso aqui não é só meu, é também seu. O que você precisar, o que você necessitar, você pode contar comigo. Esse era o Espírito que habitava, né, na vida dos irmãos. Essa comunhão, essa alegria proveniente de quem? Do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo é ele que produz na vida dos servos de Deus esse vínculo, essa amizade, essa alegria, essa comunhão. E diz a Bíblia que por conta dessa comunhão que havia na igreja de Atos, diz que as pessoas fora, que elas estavam fora da igreja, olhavam para aquela comunhão e aquilo atraía as pessoas para a igreja. As pessoas se sentiam tão bem ao ver os irmãos, uma comunhão maravilhosa, que diz a Bíblia que Deus acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Só que os passados dias, o passado tempo, e começa a igreja a frutificar-se por conta dessa comunhão. Começa a igreja a se espalhar por todas as cidades adjacentes, pelos continentes asiáticos, por aí vai. Então, a igreja chega também em Corinto, na cidade de Corinto, que é uma importante cidade, né, onde a igreja cresceu, frutificou muito. A igreja de Corinto ela tinha uma importância muito grande na vida dos cristãos daquela época, que era uma igreja que, podemos dizer, completa nos dons espirituais. Tanto é que o apóstolo Paulo também, no decorrer desta carta, ele passa a tratar também essa falta de entendimento a respeito dos dons espirituais. E aí os problemas até mesmo dessa igreja, que era uma igreja que estava numa cidade muito rica, que havia muitos irmãos, muitos cooperadores, muitas pessoas estavam ali trabalhando em prol do reino. Só que a igreja entrou numa desordem muito grande. Por quê? O que gerou essa desordem no corpo de Cristo foi o problema da desunião. O problema é que o povo já não falava mais a mesma língua. O problema é que o povo já não tinha mais o mesmo sentimento, já não tinha mais o mesmo pensamento. Então, essa notícia que é trazida a Paulo, que causa tristeza, que causa um pesar muito grande, porque
divisão. Interessante notar que o apóstolo Paulo diz assim, versículo de número 12, diz o apóstolo Paulo: quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo. Quer dizer, havia um grupo na igreja de Corinto que Paulo identifica, é lógico, 4 grupos, 4 partidos que estavam dentro da igreja, 4 tipos de grupos que havia na igreja, que estavam causando esse problema, essa divisão, esse tipo de pensar, esse tipo de pensamento. E o apóstolo Paulo, ele trata isso de uma forma tremenda. Tanto é que a palavra que o apóstolo Paulo ele usa no grego é schismata, que significa rasgos no vestido. Nós sabemos que Jesus ensina no Evangelho que ninguém pode remendar pano velho em roupa nova. Ninguém pode pegar um pedaço de uma roupa velha e costurar em roupa nova. É lógico que Jesus está trazendo um entendimento a respeito da própria, de um novo tempo para a humanidade, que é o tempo da graça, né? Já não era mais o tempo da lei. Era um entendimento que viria sobre a humanidade a partir da visão da igreja. Só que esse entendimento também podemos aplicar dentro do convívio da igreja. É lógico que pessoas que, quando não têm um entendimento aprofundado da palavra, não é tão necessário que seja tão aprofundado para compreender esse pensamento, diz que o apóstolo Paulo usa esse mesmo entendimento para tratar esse problema. Dizer, olha, não se pode costurar roupa velha, pedaço de roupa velha, num pano novo. Paulo tem esse entendimento a respeito da divisão, é que a palavra é que como se fosse pegar remendos velhos e costurando em uma roupa nova. Quer dizer, era uma roupa toda retalhada, um pedaço, né? De várias cores talvez. Então esse é o entendimento que Paulo aplica na visão da igreja. Uma igreja que está dividida em pedaços, está acoplada a uma só peça, mas dividida em pedaços, em retalhos. Vocês estão entendendo? Diga amém. Então o perigo da igreja era que ela se convertesse em algo tão desagradável como um vestíbulo rasgado. Devemos notar que o apóstolo Paulo traz o pensamento que o problema não era a mentalidade dos irmãos ou dos irmãos da liderança que ele nomeia aqui. O problema não estava no pensamento de Paulo. O problema não estava no pensamento de Pedro. O problema não estava no pensamento de Apolo. Esse problema estava no pensamento das pessoas que não haviam compreendido o pensamento de Paulo. Esse problema estava no pensamento das pessoas do grupo que não havia de fato compreendido o pensamento de Pedro, de Cefas. Então, por não haver compreendido esse pensamento que eles estavam, que era segundo Jesus, segundo o Evangelho, então causou-se essa grande divisão dentro da igreja, né? Interessante notar também o pensamento de Paulo. O grupo se dividia dessa forma. Havia aqueles que diziam pertencer a Paulo, e sem dúvida esse era um partido formado principalmente por gentios. Por quê? Paulo era um pregador de gentios. Então esse grupo de irmãos, que a maioria deles eram gentios, eram aqueles que não, os judeus que haviam sido admitidos na igreja através do ensinamento da pregação de Paulo, esses irmãos passaram a trazer esse pensamento de Paulo de forma errônea, porque Paulo pregava sobre a graça de Deus e sobre a liberdade cristã. A graça de Deus é nos traz sobre nós, sobre as nossas vidas, um certo tipo de liberdade, né? E essa liberdade, a partir do pensamento de Paulo, esse tipo de liberdade não é o mesmo pensamento que havia no pensamento daquele povo, porque aquele povo não estava entendendo qual era
da graça, ele diz assim: pecaremos, pois, para que a graça aumente. Então, essa liberdade não nos dá o direito de viver em pecaminosidade. Essa liberdade que Paulo prega na graça de Deus não nos dá o direito de vivermos da forma que queremos viver. Não. Essa liberdade que Paulo nos ensina e que os irmãos que eram do grupo de Paulo não haviam compreendido, eles passaram a pregar esse pensamento de Paulo erroneamente, né? Então era muito provável que esse partido queria converter a liberdade em licença. Esse é o tipo de pensamento daquelas pessoas hoje na atualidade, onde a pessoa fala assim: olha, estou na graça de Deus, estou vivendo no amor de Deus, então eu vou viver do meu jeito, eu vou viver da forma que eu quero, já que Deus ele perdoa, já que Deus ele nos ama e perdoa todo tipo de pecado, então eu vou viver da forma que eu quero, eu vou viver do jeito que eu quero. Então isso passa a viver o que é um tipo de libertinagem dentro da igreja. Peraí, eu quero viver na graça de Deus, eu quero viver no amor de Cristo, mas não na libertinagem do mundo. Eu posso pecar, posso pecar sim, posso tropeçar sim. Muitas vezes, como a gente sempre tem ensinado, nós somos humanos, somos falhos, só que isso não me dá o direito para eu viver do jeito que eu quero. Vocês estão entendendo? Então esse pensamento, infelizmente, não é o mesmo pensamento que está limitado somente àquele tempo. Não. Existem pessoas hoje, no seio da igreja, de um modo geral, que pensam dessa forma, né? Eu estou na graça, eu vivo a época da graça, Deus é amor, né? Deus perdoa tudo, amém? Deus perdoa mesmo. Só que nós temos que entender que a graça não nos dá esse direito de viver em libertinagem, de viver do jeito que eu quero, da forma que eu quero, né? Aquele tipo de pessoa que diz assim: ninguém manda em mim, quem manda no meu nariz sou eu, não, eu faço o que eu quero na minha vida, vivo do jeito que eu quero. Infelizmente, irmãos, esse é um tipo de pensamento que hoje, né? É lógico que temos alcançado a igreja na atualidade, essa geração de cristãos tem alcançado um entendimento muito bom das Escrituras e por compreender melhor hoje a graça, né? Porque antigamente vivíamos, né, o mundo da religião, da religiosidade, das igrejas evangélicas há 10, 20, 30 anos atrás, vivia debaixo de um aspecto, de uma visão legalista, que não tinha uma compreensão exata do que era a graça de Deus, do que era o amor de Deus. Hoje, a igreja, né, essa geração tem entendido, compreendido, até porque a proliferação, né, do entendimento, dos ensinamentos, onde as igrejas têm ficado bastante de ensinamento hoje nós temos Bíblia, a palavra para todos os lados, livros que tratam isso de uma forma tremenda, só que ainda permanece um grupo que acha que não viver mais no legalismo, pode viver agora do jeito que quer. Essa graça, na verdade, virou uma desgraça, né? Vocês estão entendendo? Então, essa graça que hoje as pessoas estão pregando de forma errônea, na mentalidade de muitos cristãos, não às vezes divididos em grupo, mas espalhados em muitos ambientes, muitas igrejas, muitos ministérios, é que eles acham que pode viver do jeito que querem. Eles acham que pode fazer o que querem, na hora que querem, aquilo que está na cabeça. E não é dessa forma, porque, irmãos, por mais que nós tenhamos o entendimento da graça de Deus, essa graça, ela nos constrange a não viver mais no pecado. Essa graça é o amor de Deus, é o favor de Deus oferecido sobre nossas vidas, que esse amor de Deus nos constrange a não viver mais do jeito que eu quero viver, ou que eu queria viver. Esse amor, essa graça me constrange a ponto de eu negar a mim mesmo, aquilo que Jesus ensina sobre carregarmos a nossa cruz, de dizer não para a carne, de dizer não para o pecado. Não é porque eu sou negar seu pecado, eu não tenho perdão, não, tenho perdão, mas o amor de Deus me constrange tão profundamente que o pecado pode ser
pessoa do André, do Orival, do José, dos irmãos, do Fábio, ele tem que ter entendimento de quê? De que eu sou a igreja de Cristo. Onde eu esteja, aonde eu ande, aonde eu esteja, eu sou a igreja de Jesus. Amém? Eu sou o templo do Espírito Santo. Esse entendimento, ele tem que ser comum a todos. As pessoas precisam trazer esse entendimento que eu sou a igreja, não é as quatro paredes desse ambiente, desse prédio, não é um teto, isso aqui não é igreja, isso aqui é um salão, um templo, aonde a igreja sim, a igreja somos nós. Só que muitos pegaram esse entendimento e disseram, não, já que eu sou a igreja de Cristo, já que eu vivo na graça de Deus, então eu vou viver da forma como eu bem entendo. Aí os desigrejados, o que eles passam a pregar? Você não precisa de pastor para te aconselhar, para te ensinar a palavra. Olha, você não precisa ir para uma igreja para aprender. Lá na sua casa mesmo você pode aprender, você pode viver, né? Esse pensamento de Paulo, esse pensamento de Paulo a respeito da graça e do amor de Deus, não presente mais no legalismo judaico da antiga aliança, passa agora a trazer para os gentios esse pensamento. Muitos compreenderam a graça de Deus de forma correta, mas um grupo passou a entender a graça de Deus como viver da sua forma, do seu jeito, tratando a graça como uma licença para a libertinagem, para a mesma vida, do jeito que você quer. Continue indo na igreja, vai para balada, vai para o carnaval, né? Não tem problema você pular carnaval. Ó, continue bebendo, continue estourando, não tem problema, nada disso, fumar cigarro, não tem problema. Continue fazendo tudo isso, indo para a igreja, porque Jesus te ama. Continue se drogando, continue. Não, Jesus te ama da mesma forma, do jeito que você é assim. Só que as pessoas não entendem que o perigo desses males, que são prejudiciais para o seu corpo, para a sua vida, para o seu bem-estar natural, físico, como também para o seu bem-estar familiar, social e principalmente espiritual. Então as pessoas passam a pregar que tem muitos desigrejados, né, que fazem da graça uma desgraça, e começam a pregar dizendo que a pessoa não precisa ser mais, ter mais compromisso com a igreja. Para que igreja? Se referindo ao templo, se referindo à comunhão dos irmãos, o que é algo que nunca pode haver, algo que nunca pode faltar na igreja é a comunhão, é a reunião da igreja. Não importa o que seja na casa, a igreja tem que estar reunida ali, que seja na rua, a igreja tem que estar reunida ali, que seja em um tempo, um lugar separado, reservado, mas que a igreja esteja reunida ali. Então as pessoas podem dizer, não, você pode ser igreja lá no carnaval, você pode ser igreja lá no boteco, você pode, não, essa liberdade que a Paulo prega, eles passam a compreender que eles podem ser igreja em qualquer ambiente, em qualquer lugar, no sentido da participação. Peraí, eu posso pular carnaval e continuar sendo igreja. Peraí, eu posso me drogar e continuar sendo igreja. Eu posso fazer do jeito que eu quero e continuar sendo igreja. Com exceção daqueles que estão em fase de libertação, que precisam de um milagre. A gente entende que muitas pessoas vêm para a igreja e muitas das vezes ainda não se libertaram desses vícios. Mas o ensinamento bíblico é categórico. No momento a pessoa, pelo Espírito Santo de Deus, querendo por força e por violência, não é o pastor que arranca o vício da pessoa, não é o pastor que tem que dizer, ó, você tem que ser assim, assado, não. As escrituras que dizem. Mas de uma forma que a pessoa passa a compreender, porque a pessoa passa a compreender a verdade me liberta. Não é o pastor que me liberta, não é o consumo daquela igreja que a pessoa passa a viver um legalismo dentro de uma igreja e diz, não, agora eu estou liberto, agora eu uso terno, gravata, uso saia, faço isso, aquilo, não faço mais outras coisas, estou liberto, nem sempre estou liberto. Então esse pensamento desse grupo passou a trazer esse tipo de pensamento dentro da igreja de Corinto. Esse tipo de libertinagem, esse tipo de vida, uma vida desregrada, né? Uma vida sem compreensão. O segundo grupo de pessoas é aquele que
Paulo prega a respeito da graça de Deus, não dá o direito a ninguém viver do jeito que quer. Não nos dá o direito de viver, ninguém é escravo de certa. Ninguém é servo de uma instituição a ponto de dizer que tem que se mesclar com aquela religião, com aquela denominação, para dizer que está servindo a Deus de maneira nenhuma. Jamais pregaremos isso aqui, irmão, da igreja. O que eu quero trazer ao entendimento dos meus irmãos é que vocês compreendam que realmente é a graça de Deus. A graça não é libertinagem, meus irmãos. Então Paulo passa a dizer: vocês estão dizendo que eu sou de Paulo, e outros estão dizendo que sou de Apolo. O grupo de Apolo era aquele partido que pertencia, que sustentava, que pertencia a Apolo, que tinha o mesmo pensamento de Apolo, né? Que olha, eu não gosto de ouvir Apolo, eu gosto de andar com Apolo. Isso acontece muito hoje, tem aqueles que estão partindo de certas lideranças que passam a falar igual, a se vestir igual, há algumas referências no meio do Evangelho, e essas pessoas passam a se portar até mesmo igual, e pregar nos altares até as mesmas mensagens repetidas, mensagens, né, dominadas. É o mesmo tipo de pensamento. Então, esse pensamento de Apolo, né, nós temos um pequeno esboço da pessoa de Apolo no livro de Atos, capítulo 18. Vamos abrir comigo lá? Amém? Atos, capítulo 18, você vai entender esse pequeno esboço. Atos 18, 24. Olha só como que era a vida de Apolo, como que era a personalidade de Apolo, como era o entendimento de Apolo. Todos acharam? Diz assim: e chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente, poderoso nas Escrituras. Esse era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. É lógico. E esse pequeno esboço de Apolo nos dá um vislumbre de como era, de como se portava Apolo. Apolo era um pregador eloquente. A camada chegava e arrebatava multidões. Era um profundo conhecedor, até porque, além de ele ser judeu, e judeu gostava muito do conhecimento, ele também era natural de Alexandria. Alexandria era o centro do conhecimento em todos os aspectos, tanto religioso como filosófico. Então, Apolo tinha um conhecimento profundo, não só da filosofia, como também da própria religião. Porque lá Alexandria era o centro de toda a atividade intelectual. Então, imagina como que era a mente desse camarada. Imagina como que era o pensamento de Apolo, um homem que, ao abrir a sua boca, as multidões ficavam ali atentas. Não só pelo conhecimento profundo, mas também a forma como ele comunicava o que ele sabia. A forma como ele comunicava os seus ensinamentos. Então, esse grupo que também não compreendeu o pensamento de Apolo, também se tornou um grupo dentro da igreja. Quer dizer, esse grupo era aquele grupo dos intelectuais, né? Aquele grupo que somente eles conheciam a palavra, somente eles sabiam, né, o que era a palavra, somente eles davam um veredito daquilo que era pregado, daquilo que era ensinado na igreja, se estava certo, se estava errado. Aquele tipo de pessoa que ultrapassa o limite da compreensão, né, e se tornam orgulhosos no ensinamento. Apolo não era assim. Apolo não era assim. Mas aqueles que passaram a ser seguidores de Apolo passaram a ser orgulhosos. Pessoas que não se dobravam diante do ensinamento de outras pessoas. É aquele tipo de pessoa que na igreja só quer pregar, só quer ensinar, só quer falar, só quer dizer que ele está certo, que ele está razão na questão da Escritura Sagrada. Então ele passa a ter um certo tipo de orgulho.
crentes daquela igreja. E esse conhecimento, essa autoridade, essa eloquência, pela referência que Apolo passa a denominar como pessoas orgulhosas naquela igreja. Aquele grupo é um grupo orgulhoso. É um grupo que olha as pessoas de cima para baixo. É aquele que não senta para ouvir, que é somente se levantar para falar, mas não senta para ouvir. E a igreja está cheia de pessoas assim. Pessoas que não querem aprender. Ter sabedoria uma coisa, ter inteligência outra. Sabedoria nos ensina a ter ética. Sabedoria nos ensina a como nós procedermos diante das outras pessoas, tendo acúmulo de conhecimento ou não. Amém? Então esse grupo, ele passa a se denominar dentro da igreja, a ser um grupo dividido, um grupo criador de divisão por conta do seu conhecimento, por conta do seu entendimento. Só que aquele conhecimento, aquele entendimento não ajudava ninguém, apenas trazia problemas para o corpo de Cristo, a ponto de dizer: eu sou de Apolo, outros eu sou de Paulo. Agora imagine, Paulo também, além de pregar a graça de Deus, também era um profundo conhecedor dos ensinamentos de Cristo e das Sagradas Escrituras. Agora imagine a guerra que não era, parecia, para quem conhece um pouco de teologia, parecia aquele grupo na igreja que a gente denomina como os pentecostais, os teólogos, o crente do reteté, tem um crente tem aquele que é mais, aquele que é calvinista, aquele que é arminiano, e essas coisas que a teologia ensina, que as pessoas nem compreendem ao fato, nem a doutrina dessas pessoas, e passam a se tornarem orgulhosas dentro do grupo de ensinamento deles. Eu sou calvinista, eu sou de Martinho Lutero, e assim vai. Quem é esses homens? Calvino, são pensadores, são homens que trabalharam na reforma da igreja, no processo da reforma da igreja, há alguns séculos atrás. Então, esse tipo de ensinamento que perdura até hoje, o pensamento desses homens, ainda cria que eles estão dentro do corpo de Cristo, porque cada um quer ter a sua razão, cada um quer ter a sua verdade. E quando se traz isso dentro da igreja local, existem aqueles que se acham mais espertos, mais crente, mais ensinador que os outros, mais conhecedor que os outros, e isso não traz benefício nenhum para a vida espiritual da igreja. E não só no campo teológico, não, até no campo da vida também. No dia a dia a gente temos que aprender que a humildade, ela não nos faz, a humildade não nos faz melhor que as outras pessoas, de maneira nenhuma. Eu não posso fazer da humildade algo que me rotular melhor que os outros, de maneira nenhuma. A humildade, ela tem que me fazer igual às outras pessoas, ela tem que me tornar igual. Existe um momento que a gente para até para ouvir, mesmo não querendo ouvir às vezes, aquelas pessoas que às vezes não têm entendimento, aquelas pessoas que muitas das vezes não sabem o quanto a gente conhecemos, até porque a Bíblia nos ensina que às vezes o que sabemos, nós temos que entender que ainda não sabemos como convém saber. Existem pessoas que querem ensinar, que querem falar, que querem colocar a sua posição a respeito da escritura, da teologia e até mesmo da vida, que muitas das vezes sabem pouco, mas ainda não sabem como convém saber. E outro, todo ensinamento, irmão, ele tem que agregar valores, ele tem que agregar valores até mesmo aos outros ensinos. E por muitas das vezes, se ele entra em debate, um encontro em choque, nós temos que saber que até onde nós podemos ir, até onde a minha opinião ela prevalece, até onde a minha posição pode chegar. É isso que eu tenho que entender. A minha razão, ela não pode ser perdida quando eu infrinjo a razão do outro. Qualquer sentido de assunto da vida. Às vezes eu tenho razão em alguns aspectos, em alguns assuntos, mas eu perco a razão
e eles achavam que eles eram mais inteligentes que os outros, acabam criando um problema também para os outros. Amém? E o principal problema que a gente não compreende muitas das vezes, que causa problema na vida dos outros, é que muitas das vezes o problema está em nós. E a gente não quer aceitar, às vezes, o que o outro tem para passar para nós. A gente acha que só a gente temos para passar, só a gente temos o direito de falar. Amém? Então, esses ensinamentos, irmãos, não só dentro do grupo da igreja de Coríntios, né, como se expressando de forma teológica no relacionamento do dia a dia, ele ainda é um problema que perdura hoje dentro da igreja. A igreja hoje, não só questão de denominação, existem outras questões que levam a igreja a se dividir, né, que a gente denominamos como panelinha, como conversinhas, né? São problemas graves. Quando a gente quer tomar partido por uma pessoa, a mesma sentido teológico que eu estou falando. Quando a gente queremos assumir um problema, uma posição de problemas de pessoas, nós queremos tomar partido na razão de um contra a razão do outro. E quando nós tomamos essa postura, nós estamos errando juntamente com o outro, a partir do momento que passa a ter divergência, não estão corretos. Porque a igreja, cada um possa ter suas diferenças de pensamento, pontos de vista, mas isso não pode causar de maneira nenhuma problema para a vida das outras pessoas. Então, até aqueles que querem tomar partido, não estou a seu favor, mas vou do seu lado. Não, irmãos, não tem que estar do lado de ninguém, tem que estar do lado daquilo que é justo, daquilo que é reto e daquilo que é certo, daquilo que é honesto. Diga amém. O outro problema era aqueles que eram dos séculos, né? Nós temos um grupo de Paulo, que é aqueles que usam a graça para fazer desgraça, né? Aqueles que fazem da graça uma desgraça. Peraí, estão vivendo na graça, aí vai praticar desgraça para a vida, né? São esses que querem viver na libertinagem, querem viver de acordo com o seu querer, com o seu achar, com o seu viver, e estão vivendo na desgraça. Amém? Nós temos um grupo daqueles que se acham hiper conhecedores, né? Os hiper Paulo é conhecedores da palavra e dos ensinamentos, que causam mais divergência do que esclarecimento da palavra. E nós temos também Paulo, ele trata ainda na divisão aqueles que eram do grupo de Cefas. Cefas é o mesmo nome de Pedro. Ou qual é o representante do grupo daqueles que se dizem de Pedro, que se dizem de Cefas, dentro da igreja? Será que existe esse grupo ainda? Existe. E ele se manifesta terrivelmente no corpo da igreja, no corpo de Cristo, né? Na igreja do nosso Senhor Jesus, hoje ainda de forma escancarada, né? Havia uns que diziam pertencer a Pedro. Esse é o nome judeu de Pedro, como eu falei aqui, né? No aramaico é o nome judeu de Pedro. E o mais provável é que se tratasse de judeus. Quer dizer, em todas as cidades daquela época havia grupos de judeus também se convertiam no Evangelho, se convertiam a Cristo, eram admitidos na igreja também, né? Então esses judeus, eles tratavam de ensinar que o homem devia ainda observar a lei de Moisés. Quer dizer, eram os crentes legalistas que exaltavam a lei, que exaltavam a liturgia, que exaltavam o costume, né? E o que, ao proceder dessa forma, eles diminuíam aquilo que nós tratamos de início, né? Nós tratamos de início aqui a respeito da graça. Já o grupo de Pedro, que não entendeu o pensamento de Pedro, até porque Pedro ainda falhou nesse quesito, eram aqueles que eram legalistas, que diminuíam a graça, né? Que queriam viver debaixo da lei de Moisés, tinha que cumprir a lei de Moisés, tinha que continuar sacrificando, tinha que circuncidar, e não compreenderam a graça de Cristo. Então existem dois extremos na igreja ainda hoje. São aqueles que vivem
na graça, né? Aqueles que também que acham que a graça é uma libertinagem vivem na desgraça, mas também tem aqueles que vivem no outro extremo, no outro polo, são os legalistas, os ritualistas. Existe crente que passa a cantar o hino da harpa, ele sai da igreja. Tem crente que se o irmão ou a irmã não se vestir daquele jeito, não serve para a igreja, né? Tem irmãos que hoje, dentro da visão religiosa, se ele não dobrar o joelho voltado para o altar, não vai receber a oração dele, né? Existem igrejas que fazem isso. Existem pessoas que fazem assim, orar voltado como que se aqui tivesse o nome de Deus, como que se no altar tivesse Jesus, e não compreende que o sentido da oração, né, é o temor diante de Deus, é a graça de Deus, é a fé, é a simplicidade. Então, existe esse tipo de grupo de pessoas na igreja hoje, que tudo para ele é pecado, e na praia é pecado, jogar bola é pecado, passar uma base, alguma batom, essas coisas, ainda é pecado, usar um colar, ainda é pecado, porque não pode. Então, o legalista ele leva ao extremo esses costumes. Acho que a pessoa não pode fazer nada na vida, né? Tem aqueles que usam da graça para libertinagem, tem aqueles que também não fazem nada. Ele parece um robô. Ele parece, tem igreja onde a pessoa parece que ela é fabricada em série, né? Tem aqueles brinquedos fabricados em série, robô fabricado em série, né? Tudo que a matriz faz, ele vai fazer também, né? Tudo aquilo que foi criado para fazer, vai fazer. Foi fabricado para fazer só aquilo, vai fazer só aquilo. A igreja não é uma fábrica de robôs, de pessoas que tem que fazer tudo aquilo que o outro faz. Não, cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua liberdade, cada um tem a sua forma de pensar. São seres humanos. Cada um tem o seu direito próprio de decidir o que quer da sua vida. Desde que não decida para o mal, desde que não decida para o errado, ele decida para o caminho certo, para o caminho correto. Amém? É lógico que num certo sentido, no modo geral, na comunhão, automaticamente aquele que vive na graça, que é o evangelho, praticamente ele se torna a luz do mundo. Então, isso passa a ser também reproduzido. Não copiar. Né? Não é copiar. Porque o padrão dessa referência é o próprio Jesus. Então, o cristão que quer viver na graça, que é o evangelho, ele vai andar conforme Jesus. Então, aquele que está olhando para aquele cristão que quer ser igual, não por copiar, apenas por uma postura ética de vida, não, mas por conhecer o evangelho, na sua ação, na sua reprodução de vida, ao reproduzir os seus atos, os seus feitos, a agir, a expressar, praticamente ele vai se tornar igual ao outro, no sentido claro do evangelho. Amém? Né? Não quer dizer que ele tem que se vestir igual, tem que falar igual, tem que se gesticular igual, de maneira nenhuma, não é esse o sentido da Bíblia. Amém? Ele vai ter que ter a mesma dicção de voz, de maneira nenhuma, não é esse o sentido. O sentido é a procedência, a postura do caráter cristão, da vida individual, que é a emana do espírito da alma, né? De uma alma regenerada, de uma alma convertida ao evangelho. Amém? De uma mente convertida, uma mente que passou aquilo que chamam de conversão, no grego que chama metamória, quer dizer, mudança de sentido. Quer dizer, o cristão, o homem, a mulher que passou pela metamória, pela conversão, ela já não está andando conforme o mundo anda, ela anda conforme a igreja, conforme Cristo manda. Isso se chama conversão. Amém? Você pega um rumo errado, você precisa voltar. Você tem que fazer uma conversão, você tem que mudar. Então, a partir do momento que eu conheço a graça de Cristo, eu estou andando no evangelho, eu não posso fazer no evangelho um legalismo de vida, dizer que tudo agora é pecado, que eu não posso mais fazer nada.
temos que pensar nessas coisas. Então, o cristão, quando ele passa a viver o Evangelho, ele passa a viver, a escolher, a andar, a viver tudo aquilo que é de caráter cristão. Tudo aquilo que é de caráter, tudo aquilo que não há mal, uma coisa ruim. E é lógico que muitas das vezes essa liberdade cristã não pode usar o direito até mesmo de ferir os irmãos que são fracos na fé. Às vezes, nós temos que se limitar a agir em algumas coisas, ou fazer algumas coisas que não tem caráter nenhum pecaminoso, apenas para não ferir a consciência do nosso irmão que é fraco na fé, que não tem entendimento ainda. Mas isso não me dá o direito de fazer daquilo um padrão de vida e criar um legalismo dentro da igreja. Eu posso fazer isso, mas ninguém pode fazer. Não, de maneira nenhuma. Amém? Mas esse grupo de pessoas que não entenderam o termo acabou criando uma forma de pensar na igreja que criou uma divisão do corpo de Cristo. E essa divisão, ela atrapalha a comunhão da igreja, atrapalha a comunhão do povo de Deus. Amém? E nós temos também, Paulo trata um quarto grupo, que esse grupo, por incrível que pareça, é pior do que todos os três. Um dizia que era de quem? Outro dizia que era de Apolo. Outro dizia que era de Cefas, né? E o quarto grupo dizia que era de quem? De Cristo. Agora, por incrível que pareça, esse é o pior grupo que tinha na igreja. Peraí, pastor, quer dizer que se eu falar que eu sou de Cristo, eu estou errado? Não, você não está errado. Mas no sentido desse entendimento, desse contexto que Paulo está tratando, que também não é diferente de muitos crentes hoje na atualidade, é o pior. É aquele tipo de crente que fala assim, eu sou só de Deus. É um fariseu, né? É aquele tipo de crente que fala assim, não, quem manda na minha vida é Deus, eu só sigo a Deus, eu só ando com Deus. É esse tipo de grupo. Eu só obedeço a Deus. Esse grupo de pessoas são os piores. São os piores. Porque são pessoas que não se submetem a ninguém. Não se submetem a Paulo, não se submetem a Apolo, não se submetem a Pedro. Porque eles só são de Deus. Eles não têm pastores. Eles não têm liderança. Naquele grupo que eu só sou de Cristo. Não, de que igreja que você é? Eu sou de nenhuma igreja. Eu sou de Deus. Eu sou de Cristo. Eu sigo só Jesus. Esse tipo de pessoas são os piores. Isso é o que mais tem hoje nas igrejas. É o que mais tem, né? Vocês estão entendendo, meus irmãos? É o que mais tem. Aquele tipo de pessoa, ninguém manda no nariz. Aquele que a gente fala assim, que Deus só fala comigo, não fala com mais ninguém. O pastor fala assim, não, vamos evangelizar. Peraí, pastor, Deus tem que falar primeiro comigo. Peraí, mas já não falou não? Jesus já não falou isso, pregar o evangelho a toda criatura? Aí você vai falar com uma pessoa assim, não, vamos evangelizar, não. Deus tem que falar primeiro comigo. Jesus tem que falar comigo primeiro para mim para tomar uma atitude. Não, tem atitude que se Deus tem que falar com você, porque a Bíblia já fala, e a Bíblia é a palavra de Deus. Quantas pessoas são assim? Não obedecem, não se submetem. Aquele tipo de pessoa, irmão, que enrijeceu. Quando nós pregamos aqui a respeito dos olhos velhos e dos vinhos, do vinho novo dos olhos velhos. Enrijeceu não pode mais receber nada novo. Porque se tornou rígido, fariseu.
sou de Jesus. Jesus é Deus. Então essas pessoas passam a se colocar dessa maneira. Acham que guiam, que ensinam, que mandam em Jesus. Né? Que Jesus é exclusivo deles. Eles que mandam, não é Jesus que manda na vida deles. Até porque se eles entendessem que Jesus era o Senhor na vida deles, eles submeteriam aquilo que Jesus nos deixou na igreja. Que está lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, que a igreja do Senhor deu alguns para apóstolos, outros para pastores, outros como doutores, como mestres, e outros como evangelistas. Então, a partir do momento que eu entendo que a igreja, o próprio Senhor deixou essa liderança para nos guiar, para nos ensinar, para nos maestrar na vida, eu tenho que me submeter. Amém? Então, esse tipo de pessoas achavam que Jesus pertencia a eles. Aquele tipo de pessoa intolerante com os outros. Porque eles são denominados como os santarrão da igreja. Além de fazer parte de um grupo legalista, e só eles que são de Deus e mais ninguém. Só eles são de Jesus, só é deles e mais ninguém. Jesus é exclusivo deles. Jesus só fala com eles. Existe tipo de grupo de pessoas e até de indivíduos na igreja que eles se denominam eu sou de Cristo, né, no sentido de que não que Cristo seja de todos, ou que nós todos não sejamos de Cristo, mas que Cristo é somente deles. Então eles passam a diminuir os demais, eles passam a menosprezar os demais, a dizer que só eles estão certos na questão espiritual, a dizer que só eles são a exclusividade, a dizer que só eles são, nem mais justificamente são o caminho. Quando eles querem dar uma referência de santidade, eles falam, porque eu sou santo, o fariseu, o próprio fariseu, que Jesus condena lá em Mateus capítulo 23, ai de vós, escribas e fariseus, que coloca cargas pesadas sobre os homens, mas com medo você não remove uma sequer. E há cargas pesadas sobre os homens. É esse tipo de pessoa que acha que eles são a verdade, que eles são o caminho, que as pessoas só vão até Deus se for por eles, que somente a oração deles é que vale. A oração do pastor do voluntário, né? É somente a oração deles, é somente aquilo que eles entendem na Bíblia, que eles abrem lá e leem do jeito deles, interpretam do jeito deles, que vale. O pastor não vale, o irmão não vale, né? Então esse tipo de pessoa é um problema muito grande no corpo de Cristo, porque eles causam divisão também. Aí Paulo trata esse problema na igreja e chama o programa da igreja a comunhão. Está Cristo dividido, irmão? Está Paulo dividido? Não. Foi Paulo que morreu na cruz? Não. Infelizmente, esse tipo de pensamento predomina na igreja hoje em dia. Onde as pessoas não servem a Deus por meio das outras pessoas. Só posso servir a Deus se eu servir o próximo. E a partir do momento que a minha posição atrapalha ao meu irmão, eu não estou servindo a Deus de fato. Né? Isso eu digo no bom sentido do caráter cristão, do ensinamento bíblico. Não é da questão relativa, né? Da relatividade, da ética, da relatividade não. Até porque existem coisas que eu posso achar que são corretas, mas na Bíblia não são corretas. Não, isso é relativo. Cada um é ético. Agora, a questão da Bíblia, da doutrina cristã, sadia, da palavra, então eu sirvo a Deus quando estou servindo ao meu irmão. Isso é comunhão. Eu sirvo a Deus quando estou servindo a igreja. Quando eu passo a servir a igreja, os meus conceitos, né, aqueles conceitos reformados, com base no próprio entendimento, eles não servem. O que serve é a palavra, é o conceito de Deus.
diretriz de Deus, é os princípios de Deus, não os meus. Amém? Então eu passo a servir ao meu irmão como próximo, independente se ele gosta de mim ou não, se ele me ama ou não. Eu passo a servir não só o meu irmão da igreja, mas eu passo a servir o próximo lá fora também. Eu não vou denominar as pessoas como ímpias a ponto que eu não venha a servi-las. Não, eu não vou andar com aquela pessoa porque ela é ímpia. Eu não vou me dirigir àquela pessoa porque ele é um pecador. Não. Eu não vou me dirigir àquela pessoa porque ele não conhece nada de Deus, não sabe nada da Bíblia. De maneira nenhuma. A minha vida tem que passar a ser algo que venha ter uma aceitação para as outras pessoas, porque eu não estou pregando a mim mesmo, eu estou falando de mim mesmo. Minha postura, minha vida, minha conduta passa a expressar a pessoa de Cristo na minha igreja, na comunidade, na minha família, e assim as pessoas são atraídas. Mas quando eu passo a servir a Deus no próximo, porque não existe esse negócio de não servir a Deus diretamente. Eu só sirvo a Deus no próximo. Amém? Eu sirvo a Deus no meu irmão. Eu não compreendo quem é meu irmão, quem é como ser humano, como pessoa, como próximo. Então a parte que eu faço assim, não existe esse negócio como diz na Bíblia, que eu amo a Deus, somente a Deus. Não tem esse negócio. Eu só posso amar a Deus se eu amar o meu irmão, se eu amar o meu próximo. Só posso servir a Deus se eu servir ao meu próximo. Tudo aquilo que causa um problema, uma divisão, dentro da igreja, ou qualquer vínculo social, eu não estou sendo servo de Cristo. Amém? Vocês entenderam? Diga glória a Deus. Então, amados, vamos de fato entendemos esses pensamentos que ainda são presentes hoje na mente de muitos crentes. Não é conforme ao tempo de Paulo, da igreja de Corinto, com as mesmas situações, né, com a mesma roupagem daquela época, não. Até porque nós vemos uma época diferente. A roupagem, a forma como isso se expressa hoje na nossa comunidade, na nossa igreja, é diferente. Mas eu sempre tenho dito para os irmãos, a raiz de todas essas situações é a mesma. Amém? Porque essa raiz ela não vem do coração do ser humano, do egoísmo do ser humano, esses problemas que causam divisão dentro da igreja ou da sociedade, que é o problema do egoísmo do coração do ser humano, do orgulho. Então, todos esses fatores, eles se projetam hoje e se expressam em várias formas dentro da igreja, causando divisão. Tá? Lá naquela época, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Um bando de pessoas orgulhosas, um bando de pessoas egoístas que pensavam somente no seu umbigo e no seu nariz. Amém? Amém? Feche os olhos. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esta noite na tua presença, na qual pudemos, ó Deus, ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra, e expressar, Deus, daquilo, Senhor, todo o teu conselho, Pai, a vida dos meus irmãos que aqui se encontram. Obrigado, Senhor, por tudo que tens realizado em nosso meio. E te pedimos, Senhor, que toda raiz de amargura, tudo aquilo que tem trazido o seu descontentamento, desunião, falta de comunhão, ó Deus, possa, ó Deus, ser quebrado, dissipado, possa ser tirado do nosso meio, Senhor. Que possamos expressar a cada dia o teu amor, Pai. Esse